Raquel da Educação Canina. Surpresa, de novo. Hoje, pra gente fazer mais uma live, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho super importante, que é pressão. Como esse elemento define a nossa vida, na realidade, e define também muito do treinamento seu com seu cachorro. Pressão é uma coisa que essa terminologia a gente usa com bastante frequência, mas quero dar uma mergulhada um pouquinho mais a fundo nesse termo, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando, por que pressão é importante e por que a gente precisa aprender a lidar com pressão. Quem sabe lidar com pressão, sabe fazer o cachorro lidar com pressão. E é isso que vai ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Não só no treinamento do seu cachorro, mas em qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Vamos mergulhar no conceito de pressão, o que é que isso significa, tá? Quando a gente fala de boa noite, minha gente, boa noite, Isa, beijo, boa noite. Gente, só me fala se o áudio tá ok, tá? Só quero ter certeza que tá tudo certo, pra não falar e depois ter algum problema com o áudio, mas eu acredito que esteja tudo ok. Vamos lá, pressão. O que é pressão? Tudo que envolve aprendizado envolve pressão, tá? Por que é importante a gente considerar esse elemento no treinamento? Se eu pego um cachorro de cara e eu preciso fazer um treinamento com ele, seja ensinar ele uma coisa que ele não sabe, ou trabalhar e modificar uma resposta de comportamento dele no que ele não sabe ainda, a gente vai lidar com pressão. Boa noite, boa noite, boa noite, meu anjo. Então, vamos pegar dois exemplos bem simples e eu quero elaborar para vocês o que é pressão e como ela se apresenta dentro dessa dinâmica. Eu vou pegar um cachorro que não sabe, por exemplo, o exercício do place. É uma coisa bem simples, tá? Eu vou ter um equipamento no pescoço do cachorro. Paulinha, boa noite! Vou ter um equipamento no pescoço do cachorro, provavelmente vai ser uma prong, uma guia. E como que eu faço para colocar esse cachorro nesse lugar novo e começar essa nova mecânica de exercício? Pressão. Então vocês vão ver a gente falar o tempo inteiro sobre pressão e relaxamento, pressão e relaxamento. Isso é super comum na mecânica da prong na guia, isso é super comum no colar eletrônico. Então toda essa pressão que a gente apresenta para o cachorro no início, na introdução de qualquer exercício, amanhã, na fase 2, vamos lá, a gente transfere essa pressão para o colar, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês entenderem o que é pressão nessa esfera. Tudo que envolve uma coisa nova vai envolver pressão. A gente tende a imaginar pressão literalmente como uma coisa física, tá? Pressionar aqui. Mas pressionar é você colocar um certo senso de urgência e forçar, vamos usar essa terminologia mesmo, que para que o indivíduo faça o que você pediu para ele fazer. Então você vai pressionar a guia, você vai aplicar pressão, conduzir o cachorro e liberar pressão. Recall, a mesma coisa, apliquei pressão, o cachorro andou, liberei a pressão. Rua, a mesma coisa. Qualquer tipo de exercício, a mesma coisa. Deita, a mesma coisa. A pressão para baixo, o cachorro encostou o cotovelo no chão, você libera a pressão. E assim vai, tá? Por que eu fiz questão? Parece que é uma coisa muito boba que eu tô falando, que a gente repete o tempo todo, mas eu acho importante trazer esse elemento para uma analogia humana para que isso fique claro, para vocês entendam por que isso é importante, tá? Está sendo cada vez mais comum no mundo do adestramento vocês escutarem coisas como o cachorro tem que estar feliz, o cachorro tem que gostar do exercício, e existe muito peso no questionamento em relação à recompensa. Muitas pessoas que eu atendo me perguntam que horas eu posso recompensar, como eu posso recompensar, o que eu devo usar na recompensa. Então, existe uma preocupação muito grande pro lado de cá, que é como recompensar, como pagar, né, como mostrar para esse cachorro que esse exercício é legal, versus a preocupação devida que deveria existir no lado de cá, que é o mais importante. Para esse momento da recompensa acontecer, se é que assim você quer fazer, você precisa da pressão inicial, tá? Ou seja, eu preciso criar essa mecânica, eu preciso fazer acontecer, eu preciso que o cachorro faça e complete o exercício. Vocês vão ver que eu não ponho tanto peso nesse elemento de recompensa. De vez em quando essa pergunta surge aqui, muita gente me questiona. Você paga, você dá brinquedo, você dá comida, você passa a mão no cachorro. Eu normalmente não faço quase nada disso, tá? Eu sou super a favor de você usar comida nos treinos iniciais, se você quiser, quando você estiver na construção. Dito isso, é importante lembrar que muitos cães não vão topar essa brincadeira, mas se o seu cão topar, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é importante a gente não colocar constantemente esse peso no elemento de recompensa e, de repente, se preocupar um pouco mais com o conceito de pressão. É a pressão que faz acontecer. Sem essa primeira etapa, não tem como chegar na etapa da recompensa que muita gente quer chegar,
tá? Então, eu dei alguns exemplos simples aqui e, normalmente, em exemplos desse tipo, eu não necessariamente preciso recompensar. Eu sempre falo que o melhor elemento autorrecompensador para o cachorro é a ausência de pressão. É a performance dentro do exercício sem que eu tenha que constantemente microgerenciar ele e constantemente lapidar, ou seja, constantemente aplicar múltiplos pontos de pressão ao longo do exercício para que ele se saia bem. Óbvio que isso vai ser lá na frente e no início a pressão vai ser o fator determinante. Então, vamos para mais exemplos do que é pressão, tá? Quando você chega na esfera do colar eletrônico, por exemplo, você já passou por essa fase inicial de pressão e relaxamento na guia de prong. Eu quero agora esse mesmo exercício do cachorro no place, sem que eu tenha que fazer essa pressão na guia. Então, eu vou para uma etapa onde eu vou verbalizar meu comando. Se ele não fizer, eu entro com a pressão. Para relembrar o que ele tem que fazer, ele volta para o lugar, eu removo a pressão. De novo, o elemento determinante aqui é pressão, tá? Pressão. Pressão é o senso de urgência no exercício. Como pressão no nosso universo, é o senso de urgência para a gente terminar e finalizar e concluir tarefas, tá? Trazendo agora um pouquinho isso para o mundo da gente, quando todos nós aqui começamos nossa carreira como profissionais em qualquer categoria, primeiro emprego que todos vocês já tiveram em algum momento da vida de vocês, todos vocês passaram por esse elemento de pressão. Então, qual é o primeiro elemento de pressão no emprego? Você tem que estar aqui às 8 da manhã e você só sai daqui às 6 horas da tarde. Então, você já tem aquele elemento de pressão quando você acorda de manhã. Seu despertador toca, isso é pressão. Eu não posso dormir, eu tenho que acordar às 6 da manhã. Então, isso é o primeiro elemento de pressão. Eu tenho que pegar meu carro e ir até o meu trabalho, se for o caso. Segundo elemento de pressão. Eu não posso chegar atrasado. Terceiro elemento de pressão. Uma vez que eu estou lá, eu tenho... seu chefe pode mandar uma mensagem para você, eu chegar na sua mesa e falar, eu preciso dessa planilha aqui até às 10 horas. Mais um elemento de pressão. Eu entrego minha planilha. Não tá legal, Raquel, volte e corrige. Mais um elemento de pressão. Dentro do trabalho da gente, ou qualquer performance que a gente faça, tem elementos constantes de pressão. É a mesma coisa, eu estou fazendo essa mesma analogia aqui para o treinamento de cachorro, porque você está sendo constantemente cobrado do que você deve fazer para que você lá na frente ganhe a sua recompensa. No caso do trabalho, é o seu salário, é a sua recompensa, né? Por que a gente tolera e suporta toda essa pressão de trabalhar para alguém, de cumprir horário, de chegar no horário, de entregar um relatório no prazo? Porque tem pressão. Muita gente vai dizer, eu odeio pressão, Raquel, não funciono bem sob pressão. Você pode não funcionar bem sob pressão, mas o ponto é que você tem que funcionar sob pressão. Quem não funciona sob pressão não vive no mundo de verdade. Porque a partir do momento que você se torna um adulto, sua vida vai ter constantes elementos de pressão. Vou dar outro exemplo para vocês, fora trabalho, tá? Às vezes você acha que sua vida está organizada, que está tudo indo bem, e de repente o seu computador quebra. De repente você tem um problema no seu ar-condicionado. De repente você tem que fazer um reparo na sua casa. De repente você tem uma infiltração no seu teto. Pressão. Quando eu coloquei no título da live que o elemento de pressão é o que literalmente faz você ou derruba você, é porque todas essas lições são importantes para você aprender a lidar com o inesperado, circulando de volta para o mundo dos cachorros. Por que a gente aplica pressão ao longo do treinamento do cachorro? Por exemplo, nesse exemplo simples que eu falei, quando você transiciona da fase de direção do cachorro de guia, vai para essa parte na prong com pressão, com regulação de pressão, porque lá fora, no universo lá fora, quando a situação real se apresentar, que é um vídeo que eu botei hoje da fase do treinamento da Yolanda aqui, quem não acompanhou, volta no YouTube e vê, esse foi um caso muito massa. Aquela cena do vídeo ali, para ela, era uma cena absolutamente fantástica, porque a Yolanda, quando veio para cá, veio com um histórico muito ruim de reatividade. Não só isso, ela atravessou esse limite de fato atacar um outro cachorro feio, tá? Não foi bonito o que aconteceu com ela. E ela está naquela situação ali, com aqueles cachorros chegando perto dela, aquilo ali é o quê? Pressão. Pressão de múltiplos lados. Aquele vídeo foi muito legal, porque aquilo ali acontece o tempo todo aqui no meu bairro. Vira e mexe, você vira uma esquina e de repente você está triangulado no meio de 3 grupos de cachorros diferentes. 2 saindo do prédio, 2 vindo na sua direção, 2 vindo atrás de você. Pressão. 3 elementos de pressão. Então, quando a gente se vende ou aceita ou gravita para uma argumentação onde tudo que tem que acontecer no treinamento do cachorro tem que ser confortável, tem que ser legal, o cachorro tem que gostar,
você está eliminando o elemento crucial que vai fazer com que esse cachorro tenha sucesso lá fora ou não, que é pressão. Se eu não aplico pressão no cachorro aqui, como que ele vai aprender a lidar com pressão lá fora? Nesse exemplo da Holanda que foi bem legal, você está falando de uma cachorra que quase matou outro cachorro, de fato, tá? Com menos de 1 ano de idade. Ela está ali na presença de outros cães, como elementos surpresas, foram elementos de pressão. Por que ela não teve mais reação ali naquela fase do treinamento? Porque essa pressão eu já tinha aplicado nela antes. O que é essa pressão? Correção, essa chamada de atenção, esse senso de urgência que você precisa trazer para o cachorro para que ele performe de uma forma mais limpa, mais direta, sem hesitação, sem pensar 2 vezes, sem sair daqui, ó, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, é aqui, é agora que eu preciso que você venha dessa linha reta até aqui, sem olhar para o lado. Então, vejam como as coisas são bem parecidas e vejam como na nossa vida a gente vive isso o tempo todo. Eu acho que nossa vida de trabalho, nossa vida profissional mostra muito isso. E muito do que compõe nossa vida como adultos coloca isso à prova o tempo todo. Quando você é responsável por uma casa, ou você é responsável pela sua família, tudo que acontece dentro dessa casa é responsabilidade sua. Infiltração, problema elétrico, se o seu computador quebrar, se o seu modem da net der um problema, se você tiver que pintar a sua casa, o seu ar-condicionado quebrar, todos esses são elementos que a gente não gosta, são elementos surpresas que surgem na nossa vida. E a gente não pode dizer, ai meu Deus, meu computador quebrou, agora eu vou ficar trancado no quarto, não vou fazer mais nada, vou esperar alguém vir consertar. Não! Você tem que ir lá e lidar com isso. Da mesma maneira que um cachorro, por exemplo, que é inseguro, que tem dificuldade de transitar em ambiente com muita distração, se você não lida com isso, ele nunca vai lá fora. Vai passar o resto da vida onde? No quintal, no banheiro, na varanda, no corredor. Então, elementos de pressão, acho que esse diálogo ele parece ser muito óbvio, mas eu ainda me vejo na necessidade de repetir muitas vezes, porque a gente ainda tem muita gente questionando o elemento de pressão ao treinamento. Por que isso tem que acontecer? Para que fazer isso com o cachorro? Para que colocar o cachorro para passar por esse nível de estresse? Se esse é o nível de estresse que faz parte do universo real do cachorro, ele precisa passar sim. É isso que vai fazer a diferença, talvez, na hora da gente avaliar situações, coisas como um vídeo que eu postei no Stories hoje, que eu compartilhei com vocês, e que quase ninguém prestou atenção, de uma coisa absolutamente bizarra que aconteceu em Minas Gerais, que é uma instituição como a OAB colocar um cachorro num cargo de direção. Ali, um negócio bizarro, cara. Assim, eu acho que não sei se muitos de vocês prestaram atenção nisso daí, mas prestem atenção e voltem no meu stories e olhem, tá? Por que você tem uma instituição como a OAB certificando um cachorro como um membro de uma mesa de diretores para tomada de decisões sérias? Como que isso é aceito, isso é publicado abertamente e ninguém fala nada, ninguém questiona isso? Como assim? Como assim? Por que isso acontece? Por que esse tipo de coisa surge, vira e mexe? Porque a gente não fala de novo sobre a diferença de domesticação e colocar o cachorro de fato no lugar dele, na condição de membro familiar. Quando a gente vai deixando de lado esses elementos, o que eu estou fazendo aqui agora é pressão, esse tipo de conversa, tá? E quando você não tem esse tipo de conversa, quando você deixa essas coisas passarem, eventualmente é isso. Daqui a pouco é cachorro candidato a cargo público, porque o que aconteceu ali é isso, é um pouco disso, tá? Eu estou falando da OAB. Esse vídeo tá aí no meu stories pra vocês olharem, tá? Quem não prestou atenção, volta e olha. É muito sério isso. Raquel, existe muita diferença no uso da prong em relação ao enforcador? Existe. O rock desse perfil é extremamente resistente à correção do enforcador. É necessário por muita força para ele sentir. O que acha da prong nesse ponto? Com certeza você vai sentir uma diferença enorme. E eu absolutamente recomendo você investir numa prong ontem, tá? Muitos cães têm muita dificuldade. O enforcador ou a guia unificada, o que você queira usar, que é basicamente a mesma coisa, nunca vai te dar a mesma distribuição de pontos de pressão que a prong vai te dar. E muitos cães aprendem muito a brigar contra a pressão do enforcador. É um ponto de pressão, só é muito mais difícil, tá? Você não tem o mesmo controle que você teria numa prong. Não tem, assim, não tem como, entendeu? Prong vai fazer toda a diferença para você. Se o Rock for um cachorro mais fortão, maiorzão, pode comprar uma de 3 milímetros. Se ele for um cachorro, um pitbullzinho magro, normal, você pode comprar de 2,25 por links extras. Você vai sentir
de cara, no primeiro dia, a diferença, tá? Esse cabo de guerra vai acabar, você vai sentir um cachorro muito mais fácil de controlar. Obviamente que você vai ter que fazer essa primeira dança, que não é difícil, é coisa de 10, 15 minutos você faz, mas Prong absolutamente vai mudar a sua vida, tá? A Isa falou, com o enforcador, com o enforcador a minha literalmente se enforcava, com a Prong foi outra vida, muito mais fácil pra mim, com certeza. Eu acho que a Prong, ela absolutamente faz toda a diferença para os cachorros, apesar dela de ser um equipamento feio, não é bonito, mas ele é absolutamente mais seguro, mais fácil para o cachorro, mais fácil para o condutor, não tem comparação, tá? O enforcador, a guia unificada, como eu falei em outras lives já, são equipamentos que eu gosto de deixar para cães que já estão bons na guia, já sabem andar e já foram treinados, por exemplo, no colar. Então ele sai de colar e guia unificada. Mas é outro estágio e eu acho que para começar, equipamento de condução é Prong, não tem outro, tá? Vai ser a melhor coisa que você vai ter para começar ou para reconstruir a sua situação é com Rock, tá? O mais difícil sempre é lidar com os preconceitos dos donos, com as ferramentas de trabalho necessárias para a evolução do animal. Mas, ó, vou falar um negócio para você. Não pense, eu acho que tem muito estigma por cima da percepção do dono dos cães. Eu não acho que essa percepção é tão ruim assim. Eu acho que nós, como profissionais, temos muito mais receio de termos que lidar com essa barreira do que o que é na vida real, de verdade. Eu não acho, assim, todas as pessoas que eu já atendi, que eu levei Prong para apresentar ou falei sobre a Prong, eu senti, de fato, muita receptividade das pessoas. Eu acho que as pessoas são curiosas, elas sabem pouco, elas estão abertas. Quando elas têm cães que são problemáticos, elas precisam de ajuda, elas contratam um profissional. Se você leva e mostra como funciona, pelo contrário, eu acho que assim, muita gente que eu apresentei a Prong numa consulta queria levar para casa a Prong na hora. Então, nós como profissionais precisamos soltar um pouco dessa amarra, dessa sensação. Acho que a gente tem uma ilusão de que a ferramenta não vai ser bem recebida, mas ela vai. Eu acho que a barreira grande, como eu sempre falo para vocês, está aqui, no mundo dos adestradores. Nós aqui dentro tendemos a considerar e muitas vezes potencializar um preconceito que não necessariamente existe no universo dos donos de cães. Como eu sempre falo para vocês, a grande arena de disputa está sempre dentro do meio dos adestradores. Então, muitas vezes outros profissionais vão falar para você, não apresente isso, não mostre isso, seus clientes não vão gostar. Tem gente que não vai querer? Tem gente que não vai querer. Mas o ponto é, a questão é o seguinte, quem não quer não usa, quem não quer não é seu cliente, entendeu? Quem não quer você não pode ajudar. Se a pessoa não quer usar, paciência. Eu acho que a melhor forma da gente mostrar a Prong efetiva é mostrando os cães que você treina, os cães que você caminha, usando a Prong constantemente. Não tem mistério, tá? É simplesmente muito melhor, infinitamente melhor, a ferramenta é muito mais fácil para os dois lados. Então, não se prenda a isso, não. O Gustavo falou, a barreira existe, mas a forma de representação que importa. Se o tutor confia em você como profissional, eles enxergam uma saída que só nós profissionais temos. É isso. Exato. Eu acho que, assim, nada como transparência, eu sempre falo isso nas lives, todos nós profissionais precisamos trabalhar com essa premissa da transparência. Quando nós nos apresentamos transparentes, a nível de informação, argumentação e prática, não tem por que o seu cliente te questionar. A única coisa que ele pode fazer é optar por não deixar o cachorro com você ou não te contratar como um profissional que vai treinar o cachorro dele. Mas a realidade é, se você mostrar o que você está fazendo, eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum cliente que vê os vídeos dos cachorros andando na Prong e acha isso um problema. Os meus clientes, tá? Absolutamente tem gente que não vai gostar do meu jeito, não vai gostar da forma como eu treino e tá tudo bem. Mas eu acho que tem um elemento aí para nós como profissionais, se a gente fizer o triângulo aqui da questão da pressão, é assim. Também é um elemento de pressão para nós como profissionais sabermos lidar com isso. Isso é um pedaço da pressão da nossa profissão. Não se deixar levar, muitas vezes, por essa pressão contrária que vem de dentro para fora na nossa categoria. Muitas vezes, eu digo por experiência própria, tá? Quando eu comecei o meu canal do YouTube, o que eu mais recebi foram comentários negativos de outros profissionais. Outros profissionais constantemente me falando para não mostrar Prong, para não mostrar colar, para não falar de caixa, que isso era um absurdo, que eu ia
empurrar o mundo do adestramento para trás, que eu ia prejudicar todo mundo, que os clientes não iam me contratar, que isso não estava certo, que as pessoas iam se assustar e todo aquele blá blá blá. Então, o que aconteceu ali? Eu não me permiti ser derrubada por aquela força daquela pressão. Na minha cabeça, eu tinha total certeza que o que eu estava mostrando era benéfico para todo mundo. Então, por que não mostrar, tá? Então, às vezes, para a gente lidar melhor com pressão, a gente precisa dar uma desligada no que está acontecendo ao nosso redor e precisa focar um pouco mais no que a gente de fato quer fazer. Talvez a maior frustração dos profissionais que trabalham com cães é se segurar, se conter, não mostrar e não falar e, eventualmente, estar sempre tendo que fazer negócio com clientes errados. O que é o cliente errado? É o cliente que, por não ter acesso a essa informação, por não ver isso no seu perfil, no seu conteúdo, vai chegar para você sempre com as mesmas perguntas, sempre com os mesmos questionamentos, sempre fazendo você voltar atrás e explicar tudo que você já falou 1 milhão de vezes. Então, eu acho que para a gente ter uma carreira mais tranquila, mais pacífica, uma carreira com mais satisfação, a gente não pode ficar preso nisso aí. Escolha a categoria de trabalho que você quer. Eu quero trabalhar assim com esse tipo de ferramenta porque para mim é melhor, eu sei que eu garanto mais o sucesso do cachorro e do dono. É isso que eu vou trabalhar e eu vou deixar isso muito claro de cara na primeira página do meu site. Quem quer, quer. Quem não quer, paciência e é isso, entendeu? Você não precisa agradar a todo mundo como profissional. Lembre disso. Até porque você não vai conseguir jamais, mesmo que você queira. Então, não se amarre nesse compromisso. Faça um compromisso com o seu trabalho. Aonde você é boa, faça isso fluir muito bem. E defina o que você quer para conduzir o seu treinamento. Se você quer que todos os cães com você treinem de colar e caixa e prong, é isso que vai ser. O cliente não quer, ele pode procurar um outro profissional que não faz isso. Por que você vai modificar a sua maneira de trabalhar por conta disso? Entendeu? Não tem sentido. Quem mais? Quem falou aqui? Tem problema com cães na praia, eu não acho muito maneiro em vocês. Eu não vejo problema, tá, Denis? Não vejo problema em cães na praia, até porque tem gente que mora na praia. Então, por que você vai privar o seu cachorro de caminhar na praia? Agora, não sei se você tá querendo dizer cães aleatoriamente na praia, tá? Eu acho que um cachorro bem treinado no colar, absolutamente, pode circular na praia e pode ser um cão seguro. O único cuidado que você tem que ter é de limpar seu cão direitinho quando ele sai da praia por conta da água salgada, principalmente. Pode ser bem tóxico para o cachorro. E areia, bactérias, essas coisas. Mas eu acho que, por exemplo, se eu morasse em um lugar de praia, eu não queria ter essa privação. Não posso levar meu cachorro para a praia, porque de repente eu gostaria de ir para a praia, caminhar na praia todo dia, eu gosto. Então não vejo problema nisso, não. Isa falou, moro próximo à praia, acho super bacana, mas o cachorro e o dono precisam saber se comportar. Se não tem recall, ninguém deveria soltar os cães em nenhum lugar, exato. Acho que, então, os cães de rua frequentam a praia. Quem já foi em lugares do tipo Búzios, cidades, comunidades menores de praia, vocês vão ver que tem cachorro em todo lugar nas praias, né? Em alguns lugares de Florianópolis também, quem já foi nesses lugares sabe que tem cães ali o tempo todo. Se eu morasse num lugar que tem praia, eu absolutamente iria levar meus cães pra praia comigo, pra caminhar. De final de tarde, eu acho muito gostoso. Eu cresci numa cidade de praia e sempre teve cachorro na praia. Eu acho que as pessoas... Consciência envolve tudo, né? Se você levar seu cachorro pra praia, pro sítio, pra qualquer lugar, eu acho que qualquer ambiente aberto, onde você quer proporcionar mais liberdade pro cachorro, a consciência tem que estar no lugar. E eu acho que é para isso que a gente está sempre aqui conversando sobre isso. Então, de novo, se a gente voltasse a sua pergunta, Denis, pro tema, o que é pressão de uma pessoa consciente? Eu tô em Búzios, quero passar um mês lá, vou levar meus cachorros, eu quero ir pra praia. É um elemento de pressão eu saber que eu vou levar meus cães para uma praia que eles não conhecem, eu tenho que saber controlar eles ali. A pressão está em cima de mim. Dito isso, eu tenho que colocar um pouco dessa pressão neles também. Eles têm que entender que eles também não podem sair do meu perímetro. E assim vai, entendeu? Nem sempre, viu, Denis? A coisa dos cães de rua são controlados, espécies. Depende do lugar onde você estiver. Eu acho que eles têm mais vivência e mais experiência. Por exemplo, Búzios é um lugar que tem muito cachorro de rua. Muito. Mas assim, o tempo inteiro onde você estiver. E eles têm experiência naquele perímetro, eles sabem circular porque eles estão acostumados, eles vivem ali. Dito isso, se você não prestar atenção no que você está fazendo, você também pode desencadear uma reação errada de um cachorro que considera aquilo ali o perímetro de território dele. Então, tem pessoas que eventualmente vão ser mordidas por cães de rua, porque elas
atravessa a calçada no momento errado, tem cães que fazem o grupo deles numa esquina específica, eles absolutamente passam a guardar aquela esquina como um pedaço do espaço deles, eles não querem necessariamente que você atravesse para a calçada do lado deles. Então, eles são cães mais experientes, que ganharam essa experiência e se organizaram no sentido mais ritualístico da coisa, mas a gente também não pode desconsiderar eles como elementos selvagens dentro do contexto urbano, porque absolutamente eles podem ter uma reação diferente. Então, se você for numa praia em Búzios, que tem muitos cães circulando lá, se levar seu cachorro para a praia, super bem treinado no colar, absolutamente você tem que ficar alerta para o seu cachorro não atravessar um perímetro que o outro considera errado, porque o outro cachorro não tem colar. O outro cachorro está sozinho. E ele pode estar numa boa, mas ele pode absolutamente não querer a aproximação do seu. Então, eu acho que, de novo, todo mundo que quer explorar uma vida um pouco mais livre, quem tem cachorros quer explorar uma vida um pouco mais livre, você tem que considerar o ambiente onde você vai e estar preparada para lidar com esse tipo de pressão. Porque os habitantes do local vão fazer essa pressão em você. Eles não vão necessariamente ser os cães que vão do nada te atacar, mas, por exemplo, você está numa barraca de praia em Búzios, tem um monte que vão sentar aqui do seu lado. Normal, eles não vão pedir licença, eles vão deitar aqui, entendeu? E eu já vivi isso muito em Búzios, em outros lugares de praia também. Isa falou, Raquel, nesse domingo o cara se recusou a segurar o canicorso dele que estava solto na rua. Criei uma confusão, tive que ouvir xingamento, ironia, mas não deixei chegar perto da minha cachorra. É isso, Isa, tá certo. E ó, a pressão foi pra mim, e o medo de tomar mordida de um cachorro desse. Então, eu entendo, Isa, mas ó, tá, tenha sempre alguma coisa que você possa se defender, tá? Canicorso é um cachorro gigantesco. Ande com spray de pimenta se você puder. Eu sempre ando. Se você quiser, compre coisas diferentes. O Carlos também falou, ande com spray de pimenta. No Mercado Livre tem. Você pode procurar em qualquer lugar. Eu tenho spray de pimenta, tenho taser, tenho outras coisas também, tá? Então você tem que estar pronta para se defender numa situação como essa. Você deu sorte que o cachorro não chegou tão perto. Mas se ele chegasse mais perto, você teria que entrar num combate um pouco mais físico. Com o canicorso é mais perigoso, tá? Spray de pimenta, tem um aqui, vou te mostrar um aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Tá? Arde, viu? Arde, não arde pouco, não. Então, ó, vou deixar aqui na tela pra você ver de novo, tá? Você acha no Mercado Livre, você acha em alguns lugares também, mas esteja pronta para uma situação onde a pressão seja um pouco maior do que essa que você viu. Esteja pronta para uma situação onde o cachorro não vai recuar porque você gritou. E você tem que ir um pouco mais à frente, um pouco mais além disso aí, tá? Vai acontecer, eventualmente. Eu adoraria que não acontecesse, mas eu já experimentei isso algumas vezes e eu sei que pode acontecer. Spray de pimenta, só tome cuidado com a direção do vento, tá? Se a direção do vento estiver para você, ele vai voltar para você. É muito forte, arde muito. Então, deixe claro para a pessoa. No caso aí, eu não sei se esse cachorro estava com alguém. Se você falou que estava, então já avise, mostre pro cara, ó. Assim, ó. Moço, eu preciso que você tire seu cachorro daqui. Agora. Agora, tá? E ó, mostra. Então, se você tiver numa situação dessa, você tem que ser firme. É pressão mesmo, a pressão foi pra você. É bom você ter passado por isso. É uma experiência ruim, vamos lá, mas é uma experiência de aprendizado. Quando a gente nunca passou por isso, a gente não sabe como lidar com isso. Você falou, eu ando com a corda, mas vou correr atrás de um spray. Nessa situação eu não estava sozinho, então foi um pouco mais seguro. Isso. Mas vá atrás, sabe? Tem alguma coisa assim, põe na sua bolsinha, alguma coisa que está com você, esteja pronta. De novo, quem nunca passou por isso não sabe o que é. E muitas vezes quando a gente conta esse tipo de história, Raquel, que horror, experimenta, nossa, pra que isso? Pra que fazer isso com o cachorro? Se você estiver ali, você vai entender por quê. Eu já tive cães meus atacados por outros cachorros, eu sei o que é. Então, se você está numa situação desse tipo, literalmente, ou você ataca ou você é atacado. O que você prefere? Eu não vou voltar para casa com um cachorro meu machucado, não vou. Eu não vou fazer isso. Se eu tiver que fazer alguma coisa com o cachorro que está na minha frente, eu vou fazer. Então, isso é pressão. Todas as coisas que envolvem pressão fazem a gente ficar ansioso, fazem a gente ficar nervoso, a gente não quer lidar com isso e a gente não busca esse tipo de situação todo dia. Mas cada vez que a gente supera uma experiência onde nós fomos pressionados, nós nos tornamos pessoas mais bem preparadas para lidar com o que vem depois. Então, eu sempre tenho esse tipo de conversa com clientes meus em relação à pressão em situações difíceis. A gente normalmente tenta sair desse tipo de situação no nosso dia a dia, mas é muito importante que de vez em quando elas existam mesmo, para que a gente lembre que isso precisa acontecer, para que a gente
crie um pouco mais dessa pele grossa, essa habilidade de lidar com esse tipo de divergência, coisa diferente, né? Como você falou, eu falei, a minha morde, ele respondeu, deixa morder na ironia. Então eu falo, aí é a hora que você tira seu spray e fala, não, eu tenho uma opção melhor aqui, ó. Pronto. Que pronta que a pessoa vai ficar brava com você, viu? A Alessandra falou, pensei nisso, espero não passar aqui em Portugal, é proibido, mas eu ando com spray de pimenta também. Não é exatamente legal aqui no Brasil, tá? Tem umas controvérsias aí sobre você andar com isso ou não. Mas é defesa pessoal. Eu não vou me colocar numa situação de refém na rua, sozinha, porque algum papel em algum lugar diz que eu não posso. Eu lido com isso depois, se a situação se apresentar. Eu não vou sair sem. Então, todo tipo de situação de, assim, pessoas, né, que se aproximam de você, às vezes não é um cachorro, às vezes é uma pessoa que se aproxima de você e quer pegar no seu cachorro, também é um momento de pressão. Para você, é o seu teste de pressão. Até onde você consegue manter essa pessoa distante de você. Até onde você consegue ser incisivo o suficiente para fazer com que essa pessoa não atravesse esse limite. Até onde. Então, eu acho que é importante a gente lidar com isso. Talvez eu tenha sido criado passando por pressões constantes. Eu acho que até hoje eu passo. Não é que eu gosto, mas eu tenho que lidar com isso. Não tem jeito, entendeu? A gente procura na nossa vida pessoal não ter que lidar com isso. A gente constantemente procura uma vida mais confortável, um ambiente mais confortável, com menos pressão, com menos problema. É absolutamente natural. Eu também adoraria viver uma vida assim. Mas eu aprecio muito as experiências ruins que eu tenho. Porque é nelas que a gente aprende. São elas que fazem a gente aprender a respirar fundo, lidar com a situação de adversidade com mais calma, né? Sem explodir, sem entrar em pânico. Eu já tive que lidar múltiplas vezes com pessoas que vêm na minha direção, com cães que vêm na minha direção. Então, você não pode perder a cabeça nessa hora. E o que faz você não perder a cabeça nessa hora? Experiência. Já ter passado por isso antes. É saber que no final vai dar tudo certo. Se você se manter sereno naquela hora. E não desmontar e não desestabilizar completamente. Que, de novo, é a mesma coisa do cachorro. Então, quando você lida com um cachorro inseguro, que teve poucas experiências sociais, você tem que inserir para ele essa ideia de pressão, porque lá fora você vai ter que fazer pressão nele. Um cachorro inseguro, quando está sentado num restaurante com você, está comendo, só o fato de as 3 mesas ao seu redor estarem ocupadas já é um elemento de pressão enorme para esse cachorro. Muitas vezes o cachorro não sabe lidar com isso. Então ele entra em pânico, ele quer sair, ele grita, ele reclama. Você não pode deixar ele sair. Você vai ter que fazer pressão para ele ficar parado. Ele vai ter que lidar com isso. Depois de 1, 2, 3 experiências onde ele entende que, primeiro, ele não pode sair, segundo, nada demais vai acontecer, tudo começa a ficar mais fácil. Mas as primeiras experiências têm pressão alta, muitas vezes. Não só porque o ambiente em si, por si só, apresenta esse nível de pressão, mas porque você, em paralelo, também vai estar aplicando pressão. Eu já tive que corrigir cachorro aqui no restaurante que eu vou, no 80. A Nina, uma pretinha, se vocês procurarem, tem esse vídeo, inclusive, dela no YouTube. É uma vira-latinha menorzinha preta. Extremamente reativa com outras pessoas, principalmente. Vocês vão ver ela no vídeo e eu fiz essa correção nela ali. Então, eu quis fazer essa live porque eu quero muito que a gente abra a cabeça e lide com pressão de uma maneira diferente. A gente está caminhando para um lugar perigoso, onde a narrativa não só do treinamento de cães, mas de tudo, está sempre eliminando o elemento de pressão. Eu acho que até já comentei isso com vocês uma vez, eu vi, já tem mais de 1 ou 2 anos que eu vi esse vídeo na internet, de um time de futebol, em algum lugar, em outro país, onde os professores tiraram a bola. Imagina um jogo de futebol sem bola, para que nenhuma criança tivesse a sensação de que ela chutasse pro gol e não acertasse. Isso é muito perigoso, você fazer isso com a criança, para nunca entender quando ela falhou. A gente precisa entender quando a gente falha. É muito importante a gente entender quando a gente falha. E quando a gente não aprende isso cedo, a gente vira um adulto que não amadureceu de verdade. Em qualquer situação diferente, a gente pipoca, dá pra trás, faz um escândalo, faz um show, vira as costas, não quer lidar com isso. Não é a mesma coisa o treinamento dos cachorros? É ou não é a mesma coisa quando a gente lida com eles no início? É a mesma ideia, tá? Isa falou correções altas, ainda tenho receio de fazer em público. Você vai, perca esse medo, tá, Isa? Lembre assim, o cachorro é seu, ponto final. Você não deve satisfação pra ninguém. Prepare ela para certos cenários, mas assim, existem correções que só vão poder ser altas lá fora, porque são reações que só vão acontecer nessa intensidade lá fora. Como aconteceu com essa cachorra Nina. Ela
era uma cachorra que estava super bem no colar, estava ótima, mas a situação em particular dela, ali naquele ambiente, que era um dia que estava super cheio, não tinha acontecido em nenhum outro lugar. Eu não tinha outra opção, eu tive que corrigir ela ali, naquele lugar, naquela situação. Não importa, as pessoas vão olhar estranho para você? Vão. Elas vão fazer o julgamento na cabeça delas? Vão. Mas, primeiro, não permita que ninguém fale nada para você nessa hora. A pessoa vem me falar alguma coisa, qual o problema? Eu, desculpa, eu te conheço. Quem é você? Como que é seu nome? Não conheço você. Você não tem que dar satisfação para ninguém. E você não pode jamais comprometer o tratamento da sua cachorra porque alguém vai falar. Alguém sempre vai falar. Mesmo que você não faça nada. Às vezes a gente fica pensando que só vai acontecer quando você vai receber essa retaliação assim no universo pessoal, quando alguma coisa desse tipo acontecer. E às vezes você vai estar andando o dia na rua com ela de uma boa, ela vai ter reação nenhuma, vai estar andando tranquila, que nem aquele vídeo lá que você me marcou, e alguém vai querer parar você e perguntar alguma coisa. Ó, você vai se sentir muito melhor depois que isso acontecer. No dia que você bloquear de fato uma pessoa, quando eu digo bloquear, assim, você mostrar para uma pessoa frente a frente que ela não pode te desafiar, você vai se sentir outra pessoa. Seu mundo vai ser outro. E eu vou além. Muita gente que briga na internet não briga de verdade. Ali, no vamos ver, na hora H, quase ninguém te questiona. Eu falo por experiência própria, tá? Eu moro no mesmo lugar há muito tempo. Eu ando com cães de pronto colar eletrônico há muito tempo. Ninguém me pergunta nada na rua. Nada. Nesse dia que isso aconteceu, ninguém me perguntou nada. Então, uma coisa é a pessoa por trás do teclado, outra coisa é a pessoa ali na sua frente. Então, é outro nível, tá? É outro nível de coragem, vamos lá. Quase ninguém tem essa coragem no mundo real. Então, lembre disso, use isso a seu favor. Então, você não precisa ficar brava, você vai ser da porrada com todo mundo, mas é assim, a terminologia em inglês é stand your ground, que é segure o seu lugar, segure a sua postura, é isso aqui que eu fiz mesmo, e aí, qual o problema? Não te conheço, não sei por que você veio na minha mesa e me perguntar nada, não sei quem você é. Paulinha falou, correção com Hiro, só acima de 50. Isso que ele ainda só tem 3 meses, menos do que isso, ele não dá a mínima bola. Aí ele responde no 15, números são só números, exatamente. Nunca se prenda no que tá no dial não, cara, o cachorro vai te falar. A Alessandra falou, tem que ser o mais grosso possível, para assustar da mesma forma que ficou assustada com a correção. Exato. É muito louco isso, porque a gente não tem essa noção, a gente acha que as pessoas são super corajosas lá fora, elas não são, cara. Não são mesmo, eu falo por experiência própria. Eu já saí, ó, não sei se vocês vão lembrar, porque isso era na época do meu outro Instagram. Eu comprei uma camiseta que dizia Black Guns Matter, que eu vou no clube de tiro e tal. Então a camiseta dizia armas, é mais ou menos pra você dizer que você gosta e você defende o uso de arma. Eu fui no shopping aqui e andei o shopping inteiro com essa camisa. Ninguém falou nada, eu andava na rua, eu ando na rua, vira e mexe com essa camiseta, ninguém fala nada. E alguém, eu já me falaram, Raquel, não vai ser com essa blusa na rua, você vai tomar porrada, vai acontecer isso. Não. Então, nem tudo é tão ruim assim lá fora, tá? Tem muita gente que acha, vai ter muita opinião em relação a você, mas não necessariamente vai te confrontar. E se te confrontar, veja isso como uma excelente oportunidade para você testar a sua autoconfiança e a sua postura no que você está apresentando ali. Seja o que for. Ah, tô a fim de descer de chinelo, vou descer de chinelo. Quero andar com o meu cachorro, sei lá, de prong, e se eu tiver corrigir, eu vou corrigir, ok? Esqueça o que todo mundo está pensando. Se você tem certeza do que você está fazendo, faça. E não ache que você precisa de fato acomodar o que todo mundo quer. Você não precisa ser simpática com todo mundo na rua. Achei que eu me parar para falar do colar, mas ainda ninguém falou nada. Pô, tá vendo? Olha que interessante, ninguém falou nada, né? Existe uma chance de ninguém nunca falar nada. E se alguém perguntar alguma coisa, você... Gente, eu falo pra vocês, a primeira coisa que eu pergunto pra pessoa é, desculpa, qual que é o seu nome? Eu não te conheço. Ah, meu nome é Maria. Prazer, Maria, eu sou Raquel. Pronto, acabou a conversa. Ah, mas eu queria saber... Maria, eu não te conheço. Acabei de te conhecer agora. Eu acho que não tenho necessidade de explicar nada sobre a minha vida, nem o que tá no meu cachorro. Boa tarde pra você, beijo, tchau. Sejam firmes nessa hora. Você não precisa ser mal educado. Você precisa ser firme. Então, firmeza tem a ver com a sua habilidade de lidar com pressão. Você não precisa tratar mal a pessoa. Você precisa mostrar para ela que ela não pode passar dessa barreira com você. Então, lembre que limitação, a gente fala muito essa terminologia, regras, limites, restrições, né? O que é o limite para o cachorro? A gente quer apresentar isso para o cachorro o tempo inteiro, mas a gente tem que apresentar para os outros também. A gente tem que reconhecer quais são os seus, até onde você quer que as pessoas vão com você. E não deixe as pessoas passarem disso daí com você.
tá? A Alessandra falou, um dia eu tive que enfrentar uma senhora que estava sem guia com o cachorro dela e vinha pra cima da minha toda vez. Um dia enfrentei e falei, sem guia contra a lei, nunca mais nem vi essa cachorra. Eu já passei por coisa pior, tá certo, Alessandra. Eu já tive situações piores do que essa também, que eu já tive que falar pra um cara, eu tava com a cachorra super difícil na mão na época, e um cara aqui do bairro que andava direto com a cachorra solta. Essa cachorra já procurou confusão com um monte de cachorro. E a última vez que eu encontrei com ele aqui, eu falei, se você der mais um passo aqui, sou eu que vou dar uma porrada na sua cachorra, sou eu. Dessa vez sou eu. E ele olhou, você é uma grossa. Eu falei, sou, você não sabe nada como eu sou grossa. Venha mais um passo pra você ver. Então, eu normalmente sou uma pessoa extremamente educada, eu sou super tranquila, não procuro confusão com ninguém. Nunca. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que normalmente apazigo confusão dos outros, mas se não tiver outra opção, e se eu entrar, aí tudo muda de figura. Então, eu não vejo as pessoas, eu acho que as pessoas não têm essa coragem toda não, tá? Eu tenho um malho muito louco, eu preciso corrigir ela na rua no 100. É isso aí, corrija no 100. Qual o problema? Entendeu? Assim, eu não tenho problema, e já falei isso pra vocês, acho que eu até falei numa das últimas lives, tem cachorro que atravessa o 100. Tem cachorro que, dependendo da situação, 100 não é nada pra ele. Dito isso, absolutamente você pode considerar uma série de outras coisas dentro do seu treinamento, que é, de repente, você precisa usar double collar. Double collar são 2 receptores no mesmo colar. A Moon usou double collar aqui. Então ela precisou de 2 receptores, porque ela estava embaralhada no colar eletrônico. Então a gente voltou pro 0 e colocou 2 receptores para ela, foi muito mais fácil. Eu participo com ela de prova, ela sabe quando está no colar ou não. Isso é normal, o cachorro. Todo cachorro vai saber quando ele está no colar ou não. E às vezes, quando você tem um cachorro muito intenso, você precisa distribuir melhor a pressão. E dois colares, 2 receptores facilitam bastante. Você coloca o cachorro numa condição onde ele tem uma certa tensão um pouco melhor para você nessa hora, tá? Mas tudo isso é pressão, tá, gente? Então, eu não quero me alongar tanto, mas eu quis vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque quando a gente entende a dinâmica de pressão dentro do treinamento dos cachorros, a gente entende que isso vai além do treinamento dos cachorros. A gente tem que lidar com isso. Eu acho que quando a gente personifica isso, fica mais fácil a gente aplicar isso para o cachorro. Qual é o modelo de cola mais potente? A Boss, que é a ET800, tá? Tem a UT12000, que é mais ou menos a versão antiga da Boss, tá? Mas se você sente dificuldade e você quer um equipamento mais forte, eventualmente para o Hero, veja a Boss quando ele for adulto, né? Porque o receptor dela é maior, você vai ver. Esse quadradinho que fica aqui no pescoço é maior. Então, a Boss é a mais forte de todas. Eu acho que eu usei a Boss 2 ou 3 vezes, com 2 ou 3 cachorros só na vida, ela é bem mais forte. É absolutamente fantástica, tá? Tem gente que tem Malinois, tem a Boss, funciona melhor. Pessoas que têm cães grandes, não é uma questão de tamanho, é uma questão de intensidade, tá? É absolutamente fantástica a Boss. É a mais cara que tem, mas se o seu cachorro é mais intenso, vale a pena a Boss. Absolutamente, tá? Eu uso Tritronics, o que acha? Eu acho ela pesada. É um equipamento bom, tá? Mas eu acho ela, quando eu digo pesada, assim, o colar é diferente, né? Ela é mais forte, ela é mais... Eu não sei, eu não gosto muito da ergonomia dela, mas... Que é a Doctra, tá? Pra quem não sabe. Ou a EZ900. A EZ900 é igualzinha a nível de potência à ET300, que é a Mini Educator. A única diferença é o controle, o tipo de controle, tá? Então, o receptor do pescoço do cachorro é igual, é o RX090. Isso, RX090. Então, é só uma ergonomia diferente. Eu, Raquel, gosto dos menorzinhos, dos redondinhos. Eu prefiro os controles redondos, que é o controle da Micro, Mini, da ET400, 800, que é a Boss também. Eu prefiro esses. Eu não sei, eu acho que encaixa melhor na minha mão. Eu já tive um EZ e é muito boa. Você se acostuma absolutamente com ela, mas eu não sei, cara, eu não gosto. É o mesmo controle da PE900, eu também não gosto. Se eu tiver que usar, eu uso, mas eu acho os botões da lateral pequenos, os botões maiores são no meio, e eu não sei, eu não sinto o encaixe que eu gosto na minha mão. É muito particular. Entra no site da eColor Technologies. eColor é E de elefante, C de casa, O de ovelha, 2 L's de Luísa, A de Adriana, R de Raquel.com. Você vai ver todos os modelos, é o site do fabricante. .com, tá? Não é .br, é ecolor.com.
Você vai ver todos os modelos dela. Você vai ver a UT12000, a ET300, a ME300, a ET400, a ET800, todas elas, tá? São equipamentos fantásticos. Quem precisa e tem um cachorro mais intenso, vai na Boss, não tem como errar, tá? Tem gente que gosta, tem uma galera de adestrador que gosta da PE, eu não gosto, cara. Eu não gosto, cara, eu não gosto daquele controle. Não sei, não flui comigo. Não tô dizendo que é ruim, tá? É gosto mesmo, isso é uma coisa bem particular de ergonomia, como você segura, o colar e assim vai. Então, mas é preferência, tem gente que gosta de cada um, tá? Gente, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, não vou me alongar muito hoje não, tem algumas coisas que eu tenho que terminar de fazer, mas lembrem disso, o elemento de pressão é importante, saibam lidar com isso. E isso, Alessandra, obrigada por ter botado aí o link. O elemento de pressão é importante. Se a gente vai aplicar pressão nos cães da gente, vamos reconhecer o tipo de pressão a gente passa no dia a dia. Quanto melhor a gente lida com pressão, mais a gente eleva. Quanto melhor o seu cachorro lida com pressão, melhor ele eleva. Então tenham isso em mente para que vocês não fiquem constantemente se questionando sobre devo ou não devo aplicar pressão. Deve. Por quê? Porque pressão vai elevar seu cachorro. Vai fazer ele aprender a lidar com uma experiência diferente. E lá na frente, quando novas surpresas surgirem, ele vai lidar melhor com isso, da mesma forma que a gente vai também na vida da gente, tá? Mas é isso, turma. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.